Bom dia, amantes da matemática. Vamos lá para mais um vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre números primos, né? Então, vamos entender o que quer dizer números primos. É porque a gente tem que ver o seguinte, que os números naturais, eles podem ser divididos em três grupos. Os que são chamados primos, os números compostos e um número que nem é primo e nem é composto. Então vamos identificá-los? Vamos. Quem são os números primos? São aqueles números que só possuem dois divisores, o número 1 e o próprio número. Números compostos são aqueles números que possuem mais de dois divisores. E o número que nem é primo e nem é composto, esse número ele é o número 1. Então vamos lá. Vamos fazer essa atividade aqui para a gente poder entender melhor. Escreva os 20 primeiros números primos. Então, vamos fazer comprovando isso. Primeira coisa que eu vou fazer para a gente poder entender melhor é achar os divisores. Depois a gente separa quem é primo, quem é composto. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos ver. Quem são os divisores do número 1? Divisor de 1 é apenas ele mesmo. Divisores do número 2. Quem são os divisores de 2? É o número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores de 3? É o número 1 e o próprio 3. Divisores de 4. Quem são os divisores do número 4? É o número 1, o número 2 e o próprio 4. Divisores de 5. Quem são os divisores de 5? É o número 1 e ele próprio. Divisores de 6. 6. Quem são os números que dividem 6? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3 e por ele mesmo. Divisores de 7. Quem são os divisores de 7? É o número 1 e o próprio 7. Divisores de 8. Quem são os divisores de 8? É o número 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 4 e pelo próprio 8. Divisores de 9. Quem são os divisores de 9? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 9. Divisores de 10. Quem são os divisores de 10? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5 e por ele mesmo. Vamos continuar aqui. Divisores de 11. Quem são os divisores do número 11? É o número 1 e ele próprio. Divisores de 12. Quem são os divisores de 12? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 6 e o próprio 12. Divisores de 13. Quem são os números que dividem 13? É o número 1 e o próprio 13. Divisores de 14. Quem são os divisores de 14? É o número 1, o número 7 e o próprio 14. Divisores de 15. Quem são os números que dividem 15? É o número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Divisores de 16. Quem são os divisores de 16? O número 1, o número 2, o número 4, o número 8 e o próprio 16. Divisores de 17. É o número 1 e o próprio 17. Divisores de 18. Quem são os números que dividem 18? O número 1, o número 2, o número 3, o número 6, o número 9 e o número 18. Divisores de 19. Quem são os divisores de 19? O número 1 e ele próprio.
Divisores de 20. Quem são os divisores de 20? É o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o próprio 20. Divisores de 21. Quem são os números que dividem 21? É o número 1, o número 3, o número 7 e o próprio 21. Divisores de 22. Quem são? É o número 1, o número 2, o número 11 e o próprio 22. Vamos mais um aí, só para a gente empolgamos aqui. Vamos lá. Divisores de 23. Quem são os divisores? É o número 1 e o próprio 23. Então, vamos lá. O que foi pedido para a gente? Foi pedido para a gente escrever os 20 primeiros números primos. Vamos lembrar o que são números primos? São os números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio. Então, os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, vamos fazer quem são os números primos? Vamos fazer o conjunto dos números primos aqui. Então, eu vou olhar. O 1, ele nem é primo nem é composto. O número 2, ele é primo porque só tem dois divisores. O número 3 é primo porque só tem dois divisores. O número 5 é primo porque só tem dois divisores. O número 7 também é primo porque só tem dois divisores. O número 11 é primo. O número 13 também é primo. O número 17 também é um número primo. O número 19 também é primo. E o número 23. Então, esses são o conjunto de alguns números primos, ó. Não vamos escrever 20, porque senão vai ficar muito grande isso aqui, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Por que são chamados de primos? Porque possuem apenas dois divisores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa um joinha lá no canal. Muito obrigado.